Olá, sinceronas! Eu me chamo Andresa Schaefer, sou a host desse podcast. Eu sou consultora de comunicação e marketing e também estou aqui para falar com muita sinceridade para você sobre várias pautas do empreendedorismo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o beach tênis. Tenho certeza que tem muitas sinceronas e seguidoras que amam esse assunto, que amam esse estilo de vida, e a gente tem aí duas pessoas muito bacanas nessa área, inclusive, para compartilhar conteúdo com a gente. Lembrando que o nosso episódio ele é promovido pela Green Mais, que é uma empresa que ajuda empresas de pequeno e médio porte a se promoverem no mercado, entender das suas necessidades. Logo mais a gente fala sobre Green Mais. Eu tenho então aqui comigo nessa bancada Carol Delagostin. Tudo bem, Carol? Oi, Andressa, tudo bem? Muito obrigada por ter conseguido aí na tua agenda. Eu sei que é super desafiadora, a agenda de uma pessoa que é atleta e também professora. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Bem feliz em estar aqui compartilhando alguns momentos dessa minha trajetória no beach tênis. Vários momentos felizes, essa caminhada que foi dura, mas que está trazendo bastante resultado. Acredito que vai agregar muito. Amém. E temos aqui também na nossa bancada Kelly Auler, que é minha amiga de coração e também empreendedora no segmento na área de beach tênis e com certeza também vai compartilhar dessa experiência, dessa trajetória também com o beach, né, Kelly? Tanto de jogar, de gostar, de amar o esporte e agora com esse empreendimento. Com certeza. Bom dia, Andresa. Da diversão ao negócio, né? Uma coisa bem legal, então, que a gente construiu, foi modificando o olhar e passou de um hobby para fazer um negócio que hoje a gente vê com muito mercado aqui pela região, né? Verdade. Como isso, tem mudado o estilo de vida das pessoas. Acho que a gente vai falar muito disso nessa pauta, porque eu vejo isso nas minhas amigas, eu vejo isso nas vivências das pessoas, Eu acho que vai agregar muito, gurias. Então, vamos apresentar formalmente. Carol Delagostin é atleta e professora de beach tênis. Carol, quero pedir para você compartilhar um pouco da tua jornada, Eu sei que nenhuma jornada a gente começa sempre no auge, Tem todos os desafios iniciais. E aí eu queria que tu compartilhasse, assim, quais foram os teus maiores desafios dentro do beach, por que tu escolheu, como que tu, chegou no beach tênis. Então, a minha história começou... Eu sempre fui atleta, Desde de nova. Com 12 anos eu comecei a jogar vôlei, então toda a minha juventude eu fiquei dentro de um clube jogando. Na época eu peguei 3 estaduais, então eu sempre fui do esporte. Passou o tempo, acabei não participando mais de nenhum esporte, comecei a trabalhar, fui empresária e no meio, eu comecei com o beach tênis, foi bem no meio da Covid, foi em novembro de 2020. Com aquele ano, aquele caos total, eu me vi assim, eu tinha recém aberto uma empresa e chegou em novembro, a gente ficou em casa, a gente teve que reformular horários, não podia ter os funcionários trabalhando e eu cheguei em novembro e eu me olhei assim no espelho, eu não digo nem questão física, corporal, mas assim, eu me vi assim cansada, eu vi que eu não era, porque eu sempre fui do esporte, academia, e eu me vi assim, não sou mais eu, porque a gente acabava ficando em casa e eu entrei particularmente numa comodidade. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E, sendo bem sincerona, nunca a academia me chamou muito a atenção. Sempre fiz porque preciso, acho que todo mundo precisa por questão de saúde. Mas aquilo não era uma coisa que me trazia satisfação. Em 2019, numa época que eu tava saindo bastante com as minhas amigas, tem uma amiga que jogava, ela dizia, Carol, tu tem muito jeito pro beach tênis. Eu dizia, não, a Nath, o nome dela. Eu dizia, não, nada a ver comigo e tal, e eu nem dava atenção pra ela. Daí, em novembro, eu disse, eu vou ter que fazer alguma coisa. Daí eu comecei a olhar Instagram e tal, eu disse, vou tentar fazer o beach tênis. Vou tentar fazer uma aula, fui atrás de um professor, fiz uma aula experimental e a partir dali eu comecei. E o engraçado é que eu não sabia nem segurar uma raquete, eu era mega descoordenada. E fui crescendo, fui treinando, todas as semanas treinando, comecei a me incluir nos grupos de Novo Hamburgo. A gente começa nos grupos mais fracos, daí os mais fortes começam a te olhar, começam a te convidar, tu começa... E quando tu vê, tu tá jogando todo dia. E eu sempre fui mega dedicada, então eu não sabia segurar a raquete, mas olhava, não, eu preciso fazer esse golpe, não tô conseguindo. Então eu ia atrás, eu treinava, eu repetia, eu olhava na internet...
E daí, em fevereiro de 2021, uma das minhas amigas que jogava comigo, disse, Carol, vamos jogar um torneio que vai ter na praia. Foi o primeiro torneio que eu joguei. E nesse torneio eu disse, não, mas o beach tennis, acho que não sei se você sabe, é separado por categorias, principalmente os amadores, categoria D, C, B, A e profissional. Quando a gente fala de CBT, daí tem sub-14, sub-16, sub-18. Daí eu disse, tá, mas vamos jogar uma D, né? Mal tô começando. Ela disse, não, vamos jogar uma C. Daí eu disse, não, mas eu não vou conseguir. Ela disse, não, vamos jogar que vai dar certo. E joguei na beira da praia, com vento, com sol, e por incrível que pareça, eu fiquei vice-campeã naquele torneio. Eu disse, Peguei Gostei, porque daí trouxe à tona toda a minha parte de atleta, sabe? Eu disse, gostei. Daí comecei a treinar mais, procurei alguns outros treinadores, comecei a ir atrás de especializações para mim. E daí, no meio do ano de 2021, eu e uma amiga minha, a Renata, até, a gente fechou dupla e a gente, do meio de julho até final do ano, a gente desbancou no ranking DC e só foi. Os principais torneios consegui subir pódio, comecei uma evolução e o beach trouxe N surpresas aí. E hoje eu tô aí como prof, fiz curso da CBT e só felicidade. Só melhora, Carol. Só melhora, graças a Deus. Trouxe gratas surpresas. Que bacana. Gurias, a gente vai fazendo um bate-bola, porque eu acho que muitas vezes se costura também, né? A Kelly também começou o amor dela pelo beach, né? Antes de pensar em qualquer negócio, né, Kelly? Sim. Então, acho que ela também pode compartilhar bastante coisa que vai agregar. A Kelly Auler, então, é sócia e proprietária da Aloha Beach Sports, né, Kelly? Isso. Eu sei que a tua proposta do Aloha, ela nasceu dessa tua paixão pelo beach, né? Muito eu vi, assim, crescer, assim como a Carol falou, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, daqui a pouco tá jogando toda noite. Então, eu pude acompanhar isso, né, na tua vida, e eu quero que tu compartilhe como que foi isso, né? O teu lado da experiência. Sim. Assim como a Carol comentou ali, eu sempre gostei muito de esportes. Não fui atleta como ela, também não tenho porte de atleta, só tenho gosto, assim, pelo caminho, assim, de esportes, né? E sempre me chamou muito mais a atenção esse tipo de atividade física do que própria academia, né? A academia incorporava como um bem necessário ali, que fazia bem para a parte de musculatura. Então, sempre gostei dessas atividades e um pouquinho antes da pandemia, eu vi um story de uma amiga jogando vôlei de areia. E aí eu disse, vôlei de areia é uma coisa legal, vou chamar ela. Perguntei aí como é que funciona, vocês têm time fechado, estão aceitando qualquer um? Estou aqui disponível para jogar, se quiser. Não, estamos aceitando. Eu disse, beleza, comecei a jogar, veio a pandemia, veio muitas situações com a pandemia, algumas particulares também. Então, passou um pouco mais aquele período mais difícil da pandemia, né? E aí nós mudamos a nossa quadra para uma outra ali em Sapiranga. E lá tinha jogadores de beach tênis. Tinha pessoas aprendendo o esporte. E eu jogava vôlei e ficava de olho na quadra do lado. Assim, legal esse negócio, né? tô de olho aqui, né? Aí, um dia, casualmente, uma conhecida, uma vizinha minha de muito antigamente, quando eu era criança, estava jogando. E aí eu tive a brecha de achar alguém que tinha um link, né, para eu perguntar algumas coisas. Então eu perguntei, era Simone o nome dela, né? Tina, como é que funciona? Vi que tu tá jogando, vi que tem aula. Ela me disse, quem dá aula é fulano de tal, funciona assim, o esporte, me passou as informações. Isso foi em meados de setembro daquele ano, e eu fiquei ali, namorando, jogando meu vôlei e namorando ali o esporte. E aí eu decidi, não, para ano que vem eu vou aprender beach tênis. E foi assim, então no outro ano, um dia eu marquei uma quadra e comuniquei ao meu marido e disse, estamos indo pegar raquetes para jogar beach tênis. Eu tô, porque eu não vou jogar com alguém, porque eu não sei nem segurar uma raquete direito. E eu não tinha amigos no meio para né, fazer a interlocução ali, me iniciar no esporte. Então eu disse, vamos jogar eu e tu algumas vezes para ver se por acaso a gente tem um pouquinho de aptidão para daí procurar uma aula, né? Então foi assim, a gente jogou 1, 2 vezes, aí começou mais frio, mais chuvas, e aquela quadra era aberta,
e abriu em Sapiranga, né, a primeira quadra fechada, e nós acabamos mudando o nosso vôlei para a nossa quadra fechada, né? E lá a menina que também abriu o negócio, ela também tinha interesse em aprender o beach tênis. Então eu conheci ela, a gente começou a conversar e formou-se um pequeno grupo ali de pessoas interessadas a aprender o esporte. E a partir dali, como a Carol falou, só vai, né? Aí tu joga uma vez na semana, aí tu já começa a abrir mão de outras coisas para jogar beach tênis. Aí quando eu via, eu já não jogava mais tanto vôlei, jogava beach tênis ou fazia meu mutirão de esporte. Começava 1h e pouca de beach e depois 1h e pouca de vôlei. E assim vai, tu vai pegando gosto porque é um esporte muito acolhedor. Isso ele é democrático, né? Todo mundo joga, todo mundo participa, todo mundo consegue jogar. Isso, eu até tinha pensado em algo assim muito alusivo à diversidade, porque ele tem isso, né? A gente vê hoje várias faixas etárias jogando juntas, eu acho muito bacana isso, né? Em dias que a diversidade está super em pauta, onde tudo separa as gerações, acaba que é um esporte que une as gerações, né? Eu tenho percebido isso. Não, sim, tem hoje as idades, hoje no circuito que eu jogo, não tem idade. Existe hoje nas confederações as separações de idade, né? Que é por questões de equipes. Mas hoje as categorias no amadores, a gente tem meninas de 14 anos que estão voando. Eu brinco com as minhas parceiras quando a gente joga um rally, a gente vai para hora do saque, a gente fala, dá um tempinho, espera um pouquinho. Que meu pulmão vai sair pra fora, porque essas meninas estão voando em quadra, elas dão um volume absurdo. Sim, tem um gás, né, uma explosão. Um gás, uma explosão, e ficam ali trocando bola contigo, e tu fica trocando, e quando tu vê, a gente chega assim, a gente põe a raquete na frente, porque sempre tem muita gente na volta, ou pessoas atrás não escutar o que a gente combina. A gente fala assim, em vez de até de combinar o saque, fala assim, só respira um pouquinho. Finge que tá combinando. Finge que tá combinando, porque meu pulmão tá quase saindo pra fora. Mas é incrível, a evolução, sabe? Tem pessoas que usam pra diversão, mas tem pessoas que estão aí, essas meninas que estão jogando hoje o circuito brasileiro até. Então, é uma evolução gigantesca, assim, tu olha, assim, pensa, é um fenômeno que elas conseguem fazer, é incrível. Que bacana, né, algo que mudou tanto a rotina de tantas pessoas. Carol, eu acredito, né, que para uma atleta existe, assim, todo um ritual, né, uma rotina que tu precisa uma dedicação extra, né, porque tu não tá ali só no final de semana, só para desopilar no final do expediente. Tu quer compartilhar com a gente algum ritual, algo assim que para ti é essencial? Não, eu preciso... para ter os meus resultados, né, porque tu tem resultados excelentes, eu preciso cumprir esse protocolo. É engraçado isso, porque, como a gente falou até da inclusão no beach tênis, ano passado, quando eu joguei, eu não tinha todo esse ritual. Eu acabava jogando, porque ano passado eu só jogava e tinha o meu trabalho, entendeu? Daí, por destino de vida, acabou que não deu certo, eu acabei trabalhando, hoje eu trabalho só com o beach tênis. Então, eu tive umas situações de vida que, na virada de ano, quando eu optei só pelo beach tênis, e eu tive no começo do ano 2 lesões, eu acabei quebrando o nariz e acabei machucando as costas no beach tênis. Então, ali eu vi, assim, que eu acho muito legal o que as pessoas fazem, mas eu sempre digo, assim, não joguem de segunda a sexta incansavelmente, porque é um esporte, é areia, tu tem que exigir do teu corpo, entendeu? Então, eu digo, se cuidem. Então, a partir do momento que... E o engraçado é que eu quebrei o nariz numa brincadeira, num aniversário, bati a raquete, e depois, num torneio, eu acabei travando a coluna, que me deixou parado por 15 dias, e mais o nariz, mais 20 dias. Então, no começo do ano, quando deu essa troca aí, essa mudança na minha vida, eu botei como meta, a gente joga o circuito inteiro para tentar uma Copa das Federações, que foi a que eu acabei de voltar agora de Fortaleza, que eu acabei jogando. Então eu botei isso como meta esse ano. Então quando eu me lesionei, eu meio que entrei em desespero, porque eu perdi 3 torneios importantes. E daí eu disse, não, agora como eu trabalho com isso, eu tô muito tempo na areia, eu preciso fazer alguma coisa. Então toda a preparação, eu tenho preparador físico que me acompanha, eu tenho um nutricionista que me acompanha, eu faço toda a parte de suplementação, parte de comida, alimentação durante a semana, eu não como nada de errado, eu não como porcaria, eu não como fritura, eu não como doce antes de entrar em quadra, eu tenho que ficar comendo de 3 em 3 horas, porque às vezes eu dou 6 horas de areia de aula,
Então, junto com os torneios, levando marmita, levando comida para repor a energia, porque um amador começa e termina em sábado e domingo, às vezes tu tem 5 jogos num dia, então eu digo, se preparem mesmo que vai ser brincadeira, mas não deixe de fazer uma academia e cuidar da alimentação, que o corpo às vezes não aguenta. Hoje, graças a Deus, eu tô na minha melhor forma, mas eu tenho todo um acompanhamento de profissionais atrás, senão realmente eu não ia aguentar. É necessário para manter essa estrutura, né? Eu lembro que no início vocês comentaram que a pessoa não tem aptidão para musculação, e realmente, né, eu acho que é muito específico quem gosta, assim, de, vou fazer a minha musculação porque eu amo. Mas quando a gente começa outras práticas esportivas, a gente vê o quanto é necessário, Muito. Porque dá sustentação do corpo, né? Eu também nunca fui fã, assim, eu era aquela pessoa que pagava aqueles combos de 6 meses e nunca aparecia, Vai uma né? vez por semana. A melhor aluna, né? Aquela que só paga e não vai e não usa, né? Não se beneficia do produto. E aí, com o Muay Thai, né, que também exige da gente, com a corrida que agora eu tô namorando, assim, né, interagindo com a corrida, a gente precisa do reforço muscular, né? Então acaba que vai vindo essas necessidades, mas por uma prática que a gente ama maior, né? Sim, a gente acaba compensando outros músculos do que realmente o que precisa trabalhar. Foi desesperador. Nossa, gente, eu tava na corrida pra pontuação pra Copa das Federações, quando me tirou daqueles 3 torneios que a gente fala que são G1, G2, tem um GA, G1, G2 e G3. O GA é o que mais pontua e o G1 é o segundo que mais pontua, e me tirou de 2 G1 e um G2. Então aquilo... Te doeu muito, assim, então aprendeu realmente na dor, Carol. Aprendi na dor, daí eu disse, vou ter que fazer alguma coisa. Daí comecei a correr contra o tempo pra conseguir. Sim. Pra recuperar. Então seria assim uma suplementação, alimentação saudável e esse acompanhamento do reforço. É o que eu faço. Todo santo o básico, bem feito. O básico funciona. Não existe milagre, tem que ser feito. Se a gente não fizer, ninguém faz pela gente. É incrível. Ele é um esporte de muita movimentação, né? E aí... Impacto também, né? Impacto. Por mais que seja areia, né? Parece que não porque é na areia, mas a gente sente, né? Mas é que a movimentação é muito grande, principalmente se tu é um atleta que compete. Então, se tu não tiver esse reforço muscular, tu não vai conseguir antecipar a bolinha, tu não vai conseguir chegar na bolinha, tu não vai ter físico suficiente para aguentar um set que tenha muito jogo, que tenha muito volume. Então, tu acaba se dedicando ainda mais às outras áreas, por mais que tu não é aquele exemplo, né? Por causa dos benefícios que vai te trazer pro esporte que tu ama, que tu gosta, que tu tá vendo resultado. Sim, te beneficia assim no longo prazo. Exatamente. Kelly, nós já falamos muito aqui, né, sobre o beach ser um estilo de vida, a gente vê isso nos amigos, nos grupos, acaba que daí a gente se relaciona com as pessoas do próprio meio, né? Eu acho que em qualquer esporte a gente acaba fazendo isso, vai criando os núcleos dentro do esporte. O beach eu vejo, assim, que tem mudado, né, o estilo de vida de muitas pessoas. Eu interajo com muitas pessoas que têm o beach, né, assim, como a válvula realmente, final de expediente, final de semana, as pessoas se dedicam. E aí eu queria entender, Kelly, como que desse estilo de vida virou um negócio? Como que vocês pensaram? Como que foi essa evolução? Conta pra gente. Bom, o negócio ele se estruturou realmente só a partir desse ano. Até então a gente não pensava em abrir quadras, né? Especificamente quadras. A gente sempre pensou em abrir um negócio e tinha essa vontade. Mas tanto eu quanto ele ainda estamos em outros trabalhos, né? Os trabalhos número 1. E aí resolvemos que queríamos virar empresários, empreender e ter uma outra renda e uma outra perspectiva daqui para frente, para quando chegar nos 40, ter uma outra situação de vida, né? E nada melhor do que tu relacionar coisas prazerosas com um lado de empreendedorismo, né? Uma coisa que fecha com o outro. Então a gente foi amadurecendo, o auge, assim, foi uma sexta-noite que nós resolvemos durante o dia, no nosso pequeno grupo ali do WhatsApp, jogar e querer fazer um after depois ali, fazer um churrasquinho na grelha, né, locar a quadra. E aí era uma sexta chuvosa, não era nada especial, um pouquinho friozinho, assim, e eu procurei quadra em Sapiranga, Campo Bom e Novo Hamburgo, e não achei. Não tinha. É desesperador. E aí não tinha, só tinha horário que a gente não conseguiria, ou muito tarde, né? Então a gente começou a olhar ali como uma oportunidade também. E aí, quem sabe é uma oportunidade, né? Então vamos tentar estruturar esse negócio e ver se dá certo. Então colocamos no papel, começamos a olhar investimento,
começamos a olhar a questão de prédios, locações. É muito difícil encontrar um prédio que comporte quadra de areia em qualquer região aqui, ou é muito caro, tem a estrutura, ou é muito caro, ou não é bem localizado, ou não cabe as quadras, porque tu tem que ter uma medida específica, não é simplesmente achar um prédio grande e alto. Tem que achar um prédio grande e alto e que comporte as medidas da quadra. Aí tu fica um Tetris lá, encaixando, vendo se dá. Então foi uma busca assim de 2 meses só para conseguir encontrar o prédio. E aí o nosso prédio foi uma grata surpresa que a gente acabou encontrando no caminho. A gente tinha escolhido um outro, feito 2 visitas, estava quase na parte de fechamento de contrato, né? E aí nas visitas nós perguntamos sobre várias modificações que seriam necessárias fazer no prédio. E conforme foi andando a evolução do negócio, a pessoa que era dona, a proprietária, foi podando tudo o que ela disse que poderia ser feito. E tem coisas que são extremamente necessárias, porque não é simplesmente montar uma quadra. Joga areia lá dentro e tá tudo certo. Não, tu quer criar um ambiente legal, tu quer ter um momento de lazer, proporcionar um combo, né? Se a pessoa quiser ficar depois ali na quadra, ela tem uma estrutura, não simplesmente jogar e ir embora. A gente quis montar um negócio em que tivesse todo esse conjunto junto, né? Então, a própria imobiliária em determinado momento me chamou e disse: Kelly, eu não aconselho continuar a negociação com o proprietário. Ele está muito inflexível e eu acredito que vai trazer problemas para vocês e para nós, porque a gente também é um meio e a gente vai ter que responder por coisas que ele antes topou e agora não está mais topando. Então, ele está se mostrando um cliente, não vai ser legal para vocês nem para nós. Mas eu tenho um outro prédio que a gente pode olhar juntos e tal. Ele é um pouco acima do que vocês estão procurando, mas acredito que seja bem casado ao que vocês querem de negócio. E aí eu contatei o meu esposo ali e disse: vamos olhar um prédio hoje ao meio-dia. E ele é mais caro, mas não fica de mente aberta, vamos ver. Né? Ou não, a gente já perdeu outro prédio, então vamos ver o que tem para oferecer ali. E quando a gente entrou lá dentro, a gente viu que era o prédio, né? Então aqui vai ser o lugar. Deu match. Já deu match, assim, porque já estruturamos, já olhamos a quantidade de quadras que seria possível, como ficaria o layout, um layout que fosse integrador, que não fosse quadras num canto e espaço de convivência em outro. Se tivesse algum torneio, você conseguiria assistir os jogos. Se tu estivesse jogando num canto da quadra, tu conseguiria visualizar a quadra como um todo, um outro jogo, não ficava isolado. Então, a gente foi vendo várias coisas que tinha na nossa listinha e dando check ali, né? São vários aspectos, né? Eu acho que a gente escuta muito isso falar, não escuta, não, é só botar areia ali, cercar e dá pra fazer, o pessoal tá ganhando dinheiro, mas não é bem assim, né? Tem toda essa questão de estrutura, inclusive o próprio esporte tem algumas regras que precisam, né, de tamanho de quadra e tudo mais também. Então, um protocolo, digamos assim. E aí quando a gente olhou o prédio e disse: é isso, nós vamos fazer acontecer pra ser isso. Então começou toda a parte burocrática que vem junto, né? Negociação, fechamento de contrato, e aí estruturar o negócio que subiu. A gente tinha a programação de abrir 3 quadras e nós alugamos um local que tinha espaço para 5 quadras internas e mais um espaço externo, então dobrou. Buscar o orçamento, recalcular e aí fazer toda a parte de financeiro. Então engloba não só o negócio em si, comprar areia, né? Mas toda a parte por trás. E no final deu tudo certo, ficou bem do jeitinho como a gente imaginou. Conseguimos colocar praticamente tudo que a gente queria e estava buscando, né? A gente ficou com um resultado muito bacana. Ficamos muito felizes do processo, assim. E tá realmente lindo o espaço, né? O ambiente promove justamente esse pós-jogo, essa interação, né? É muito legal lá. São 5 quadras, então depois a gente vai deixar o @ do Aloha para que vocês possam também conhecer quem é de Novo Hamburgo e região, tanto quem está nos vendo ou nos assistindo, para que possa conhecer lá o ambiente da Kelly, que é muito bacana. Kelly, tu acha que esse momento foi assim o mais desafiador, ou tu tem um momento mais desafiador, esse quando a pessoa começou a botar alguns empecilhos no negócio, ou tu tem algo assim, não,
já passamos por tal situação, porque a gente escuta muito, assim, as pessoas acharem que é fácil montar um negócio, principalmente a questão do beach do vôlei de areia, né? A gente escuta isso muito erroneamente. Alguém tem um terreno, já quer fechar e botar areia e acha que isso é um investimento. Tem algo, assim, para compartilhar? Agora, um super desafio que a gente já passou. Eu acho que o momento mais desafiador, assim, é quando tu realiza um negócio para todos. E aí, ainda mais quando tu não é empreendedor e passa a ser um. Porque você tem toda uma responsabilidade, tu assinou um contrato. E aí tu tem que fazer acontecer e tem que correr atrás de qualquer maneira, né? Por mais que vai aparecendo os problemas ali, tu vai dar uma desanimada em determinado momento, mas tu tem que achar de novo o fôlego e ir atrás. Então, quando a gente assinou realmente o contrato, bom, o filho é teu, né? É como tu pegar a criança no colo. Não tem mais o que fazer, né? Tá ali, estruturado, então tu tem que correr. Esse momento ali, até a gente ficar um pouco mais tranquilo com essa nova responsabilidade, foi alguns dias, né? E aí depois, todo negócio tem surpresas que tu diz, ah, não, mas tá tudo redondinho. Não tá tudo redondinho. Foi o ano que mais choveu na vida, né? Verdade. E aí atrasou obras, atrasou a questão de colheita da areia, a areia ainda não tá toda seca, né? Dá 2 dias de sol e 5 dias de chuva, nunca vi como chove nessa. Sim, verdade, a gente meses, tá nos meses agora, né? Mas faz Complicados. tudo parte, atrasa uma coisa de instalação, daí tu tem programado, vai instalar a rede nesse período, porque daí depois tu vai dar continuidade em outros processos, daí a rede não instala na data determinada, enfim. Mas são coisas do negócio, né? Não tivemos, assim, nada assim que dissesse não temos o que fazer e agora, né? A gente tinha muito estabelecido, assim, a gente se preocupou em ir atrás de muitas coisas antes de montar o negócio, realmente fechar ele, né? Nós éramos de Sapiranga e montamos em Novo Hamburgo. E aí, como a gente já estava muito no meio, a gente conhecia muito donos de quadra, né? E além do esporte ser muito acolhedor, a questão dos proprietários também são muito. Quanto mais gente estiver no meio, quanto mais gente estiver jogando, quanto mais as quadras divulgarem o esporte, melhor é para todo mundo. Então, se eu tiver um torneio, eu vou querer que meu parceiro divulgue, e se ele tiver um torneio, eu vou querer que eu divulgue também, porque é a nossa região que a gente está promovendo, são os nossos atletas, são as pessoas que estão ao nosso redor que a gente está divulgando uma coisa nova. Então, não é meu esporte, não é esporte da quadra tal, é esporte de todo mundo. É verdade. Quanto mais gente estiver envolvida, engajado e se beneficiar desse esporte que integrou tanta coisa, melhor para mim, porque tem mercado para todos. Potencializa, né? Um potencializa o outro. Exatamente. Carol, deve ter vários momentos marcantes para compartilhar com a gente, mas assim, tem um que é aquele especial do teu coração, que quando ele aconteceu, tem aquele famoso, sabe, é sobre isso, eu vivi para viver isso. Ai, tem, eu achei até engraçado que a gente, quando tu falou que das nossas agendas, né? Eu até falei pra ti, Andresa, eu não consigo porque eu vou viajar. E pra mim o mais marcante foi que esse ano foi conseguir a Copa das Confederações. Eu fui pra Fortaleza, eu representei o Rio Grande do Sul. E quando saiu a convocação, que foi dia 18 de setembro, que saiu meu nome lá, eu disse, é isso, valeu a pena. Porque eu passei, como eu falei, eu passei o ano inteiro me dedicando, me preparando. Eu tive as lesões, depois das lesões eu me foquei. E eu passei o ano inteiro... E as minhas amigas estão, tipo, sem final de semana, muitos anos. Eu acho que também tu deve ver, né, Kelly? Tipo assim, hoje tá na moda fazer aniversário nas arenas, sabe? Uhum. E elas fizeram, e eu dizia, eu não posso, eu tenho torneio, eu tenho torneio, e me convidavam, acho que eu perdi uns 3 aniversários de amigas minhas, eu tenho torneio. E joguei todos, sexta, sábado, domingo, eu jogava mista, graças a Deus eu sempre ia pras finais, eu jogava mista e feminina, tudo pra conseguir. Eu acabei não chegando por ranking, né, porque as meninas que estavam na frente estavam muito mais tempo na categoria, porque eu comecei na categoria que eu fui chamada em janeiro, até setembro que eu consegui. Então,
as meninas da ponta do ranking, eu joguei com elas e subi pódio com elas, então eu acabei sendo chamada por critério. E foi inexplicável que eu vivi em Fortaleza, assim, a gente com a equipe toda do Rio Grande do Sul, a gente jogando todos os jogos e todo mundo torcendo e vibrando. A nossa equipe, eu já fui pela categoria B, né? A nossa equipe foi a única que chegou na final. Eu joguei numa arena contra o Ceará, né? Que era os donos da casa. Infelizmente a gente não ganhou a final, mas aquela arena lotada, a arena principal, e aquele nervosismo de transmissão do pessoal transmitindo, e acho que não vou mentir, mas eu tinha umas de 500 a 800 pessoas naquela arena, com banda, com batuque, com tudo, gritando contra a gente. E foi incrível o que eu vivi lá. É uma coisa absurda, assim. Uma adrenalina. É uma adrenalina incrível, assim. Voltaria para a semana passada muito fácil. Foi uma experiência única. E eu digo, quem é atleta, quem gosta, quem compete, coloca isso como meta, porque é inexplicável o que eu vivi. É incrível. Eu tinha pensado em te perguntar isso sobre a atmosfera do lugar, né, dos espaços. Existe, assim, muita competitividade ou existe esse incentivo entre né, duplas que estão uma contra a outra, digamos assim? Como que é a atmosfera no lugar? Existe a competitividade, né? É inevitável isso, mas, assim, dentro do circuito, todo mundo é muito amigo, né? Todo mundo se dá bem, tem grupos mais amigos, mas todo mundo se dá bem. Por exemplo, eu conheço todo mundo, conheço de toda a categoria, todo mundo tem seus telefones, mas na quadra é dupla lá e dupla cá, entendeu? Mas assim, existe mesmo essa rivalidade, assim. Existe, sabe? A gente acabou indo para um torneio em Caxias e estavam lá, aquele torneio que ia decidir a ponta do ranking da nossa categoria, principalmente, e tava tenso, assim, mas fora de quadra, todo mundo se dando bem, todo mundo jantando junto, rindo e brincando, mas dentro de quadra, dentro de quadra é duas lá e duas aqui, e vamos ver, é melhor que vence. É porque todos têm o mesmo objetivo, né? Todos têm o mesmo objetivo, então... e a gente tava jogando ali com 4 meninas, 3 meninas que estavam na ponta do ranking ali, tanto é que nosso ranking se definiu por 14 pontos, então... Foi tenso. Foi suado. E daí foi um momento tenso, assim, do final de semana, assim, foi um dos únicos finais de semana de torneio, assim, que eu fui tensa, sabe? Ansiosa, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Sim. Mas, de resto, é tudo muito tranquilo, todo muito amigo, receptivo e... O beach é muito acolhedor. Muito. É um esporte muito acolhedor. Eu digo, pra quem tem vontade, não ter medo, não ter esse receio, vão me julgar. Vai ter momentos em que tu vai jogar com alguém e alguém pode falar alguma coisa pra ti que vai desincentivar. Mas a maioria das pessoas com quem tu jogar, se tu jogar com alguém melhor e ele verificar assim, é uma pessoa mais iniciante, você vai tirar a mão, vai te dar dicas, se tu estiver aberto a ouvir. Olha, quem sabe segura a raquete alto, o beach é um jogo com raquete mais alto. E aí, se tu se permitir e não ir com rótulos, receios, é um ambiente, um esporte que tu só vai te acolher, vai te abraçar, e é por isso que ele é tão integrador, e ele é aquele negócio que um dia tu não é beach tenista, no outro dia tu tá com o kit completo, tá indo toda semana, e aí tu já tá em todos os grupos do WhatsApp, porque a pessoa vai te perguntando, tu já joga? É legal tu participar de grupo, coloca teu nome, se alguém disser assim, preciso de alguém pra jogar esse final de semana, pergunta qual que é a categoria, qual que é o estilo do jogo, e te arrisca, ninguém vai te xingar no meio do jogo. Porque o pessoal está pedindo ali, não é um jogo fechado para ser acirrado, não é um jogo de treino. Porque senão tu tem o teu círculo ali. É um jogo para ser brincadeira, para ser divertido, para tu se acostumar com o esporte, para tu entender e tu aprender esse esporte. Então, não tenha receios, vai com o coração aberto, raquete na mão e leva um estilo. Isso aí, look completo, né? Exatamente. E todo mundo fala com muito amor, né? Assim, é uma prática muito, muito interessante. Carol, explica pra gente, assim, contextualiza, né, pra mim e pros ouvintes que não entendem muito do protocolo, quais são, por exemplo, os campeonatos principais, né, esse que tu participou, qual era a importância dele dentro
do que é de nível Brasil, enfim, porque eu tô aterrissando agora, né, no meio do beat e não tenho esse entendimento. Acho que é legal contextualizar até para as pessoas entenderem o que é a proporção do esporte, né, porque pra gente tirar daquele viés da modinha, sabe, de, tá todo mundo fazendo e vamos fazer também. Não, existe, né, todo um protocolo que vocês cumprem, né, pra estar em equipe e tudo mais. Sim, eu posso falar assim como amadora, né? A gente tem a FGT, que é a Federação Gaúcha de Tênis, que a gente joga para ranquear para esse ranking, né? Para pontuar para esse ranking. Então é a Federação de Tênis que faz essa organização. Dentro da FGT, né? Federação Gaúcha de Tênis, que tem um departamento de beach tênis. Entendi. Entendeu? Daí quem regulariza no Brasil é a CBT. Então eu vou falar do amador, no caso, né? Sim. A gente tem o circuito aqui que a FGT faz, que faz os torneios regionais. A gente tem os torneios que fazem várias regiões. Tem torneios em Santa Cruz, torneio em Bento, a maioria são em Porto Alegre, porque as arenas maiores são em Porto Alegre. E eles separam, como eu falei no início, em GA, G1, G2 e G3. E isso se se separa por número de inscrições, número de quadras também Premiação não tem, né? No amador não tem. Então, realmente o pessoal joga e investe, quem quer, para ranquear. Então, a gente tem um nível um pouco mais alto, a gente tem essas meninas que estão na ponta do ranking, e a gente joga e pontua. Por exemplo, um G1 pontua em torno de 200 a 300 pontos, um GA em torno de 400, e a gente vai pontuando, chegando na ponta do ranking. A gente tem uma convocação, quem tem essa meta, que é convocada pela FGT para representar o Rio Grande do Sul na Copa das Federações. A gente joga contra São Paulo, Paraná, Mato Grosso. A gente foi agora, tinha 27 federações, cada vez está crescendo mais. Eu não sei te dizer, mas deu mais do que o ano passado, e o esporte tem crescido cada vez mais. Então, esses torneios regularizados pela FGT, que são válidos para o ranking gaúcho do nosso circuito. Daí também eles pontuam se tu joga CBT, que é a Confederação Brasileira de Tênis, e daí tem algum CBT, que nesse final de semana tem a Sul Passion, que é a CBT que vai fazer. Daqui 3 semanas tem um em Garopaba, que é a CBT que faz. Então, essa pontuação também é válida para o teu ranking. Eu fui uma no Rio, que subiu minha pontuação também, que a CBT fez. Então, esses tu consegue participar. Então, tens uma super agenda por detrás disso. Que daí, esses dois regularizam a parte mais dos amadores, no caso, né? Sim. Daí tem a parte TF, que é a Confederação Internacional, que daí é só os profissionais que jogam, né? Daí não entra... Daí ainda eu tenho que remar muito pra chegar lá. Mas vai chegar, né? Tu já tá colhendo, na verdade, muito mérito teu, né? Tu já tá colhendo esses eventos aí, que tu tá participando dessa experiência que tu compartilhou, já é do teu processo evolutivo, né? Dentro do esporte. Uma evolução bem grande, graças a Deus. Aí também eu sou meio curiosa, né? Bem dedicada. A Deus e a tua dedicação, né? Sempre tem aquele percentual que é a gente que tem que fazer, né? A parte de Deus ele faz, mas a nossa a gente tem que fazer também. É verdade, a parte de trás, por trás, né, uma curiosidade, por exemplo, assim, eu dizer pra mim, eu vou melhorar meu saque, eu quero ele girado e eu quero ele com potência. Graças a Deus eu consegui, mas assim, por trás, todas meia hora que eu tenho de intervalo entre aulas, eu pego um carrinho e fico lá sacando 80 bolas, sabe? Ponho 10 bolas no lado, 10 no outro. A gente chama as posições 1, 2, 3, 4, 5, 10 na 1, põe os conezinhos lá, 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3. E eu só paro de sacar naquela posição quando eu acerto as 10 bolas. Então, é foco, não tem o que fazer. Não tem outra opção pro esporte, né? É muita dedicação. Como tudo, na verdade, né? Qualquer profissão que a gente quer se especializar é isso, né? Treino. Certeza. O ruim é que a gente não tem muito incentivo, né? Tudo sai do bolso, do nosso bolso. Então... é tu e tu, né? Sim, hoje ainda possivelmente as marcas estão muito em cima dos profissionais, né? Muito, então quem é amador ainda tem essa questão de ter que correr muito atrás. Tem, né? Ajudas ali de marcas e tal, em questão de vestuário. Sim. Mas o custo é muito alto, né? Exato. Entre inscrição, deslocamento, alimentação...
Então... Pra se viver de qualquer esporte, na verdade, né? Quando tu não tem ali um fixo CLT, Sim. é desafiador. E daí, É muito por amor também, como eu né, dou Carol? aula, assim, às vezes se torna... Tudo no final é prazeroso e vale a pena, Sim. sabe? Quando tu faz com amor, mas às vezes chega em sexta-feira, assim, eu chego desesperada na minha mãe e falo, meu Deus, eu não me aguento mais, mãe. E juro pra vocês, começo a chorar, assim, de ter dado 20 aulas na semana, Sim. ficado 20 horas na areia, e daí chega sexta, marcam o teu jogo de mista pras 9 da noite, tu tem que sair de Novo Hamburgo, vir a Porto Alegre, e dizer, eu não aguento mais, meu corpo não tá aguentando. Daí tu olha a tua programação do feminino no outro dia, 10 horas da manhã, tu já sabe? Então tu entra ali, valeu a pena, valeu muito a pena, mas assim, não é fácil, é cansativo. Mas eu acho bem bacana compartilhar, né? Como sinceronas, a gente precisa compartilhar esse lado B, porque as pessoas veem, né, uma postagem, veem ali um frame da tua vida como jogadora e acreditam, nossa, como é fácil pra ela, como, né? Mas existe todo um desafio por detrás disso que tu tem que topar muito, né? Todos os dias tu tem que abraçar a tua causa, né, Carol? Tu tem que te dedicar, porque senão não dá certo. Acorda cedo e vai... Até porque se tu não fizer, né? Como é que a gente joga os torneios? Sim. Todos os dias, então, tu escolhe o beat. Todos os dias. Todos os dias quando eu levanto é eu e minha raquete, meu carrinho. Final de semana, eu e minha raquete e meus gritos. A mochileira, a raqueteira. A raqueteira. E meus gritos, minha energia. E é isso, porque eu sou bem... Eu tenho uma energia incrível, assim. Eu tento fazer aquilo se tornar... tranquilo, sabe? Sim. Eu tenho fama de durona, de marrenta, de braba, assim, de cara de brava, mas assim, por trás eu sou um doce. As minhas amigas, minhas parceiras que jogam comigo, sabem, mas perante as duplas que eu jogo, eu sou séria, assim, mas sempre dá certo. Eu grito em cada ponto, eu como. Nossa, agora nessa Já tô super ansiosa pra te ver jogar. Nessa Copa das Federações eu zoava com as torcidas adversárias. E principalmente contra São Paulo, teve uma rivalidade tão grande que foi incrível, sabe? Era a nossa torcida assim atrás e a torcida deles do outro lado. E a gente jogou, e cada ponto que eu fazia, eu ia na frente da torcida, eu gritava e dizia, eu tô aqui. Sério? Eles ficavam mais bravos, e a nossa torcida gritava, e daí eles faziam um ponto, deles... Vai na canhota, que a canhota não vai acertar. E daí eu acertava, eu mandava eles aqui, não, eu tô aqui. Tá? Então, que bacana. Foi muito legal, assim, muito legal. E não tem experiência. Então, como tu disse, todo dia eu acordo e escolho o beach tennis. Larguei a minha profissão pra viver disso e não me arrependo nenhum momento. Não me arrependo. Que lindo, a gente vê o brilho no teu olho falando sobre. Que bacana. Não me arrependo mesmo. Escolheria todos os dias. Mudou completamente minha vida. Às vezes cansa, mas assim, escolho todos os dias. Nada que seja... Que te dê essa satisfação, eu acho, é fácil, né? Então são escolhas. Tu pode escolher o fácil e não ficar satisfatório com o resultado. Ou escolher aquilo que tu realmente quer e no final lá ter essa energia, assim, dizer, nossa, tô aqui, eu consegui, eu me programei, eu me dediquei, eu colhi frutos, eu passei por essa dificuldade, mas deu tudo certo. É verdade. Nossa. Escolha o seu difícil, né? Porque, na verdade, colher resultados, colher frutos, sempre vai ter o desafio. Mas a gente pode escolher qual dos desafios, né? E é bacana quando a gente consegue falar daquilo assim, é desafiador, mas eu venço, é com amor, é com brilho no olho, né? Tão legal isso. Eu falo assim, quando eu saí da Copa do Federação, eu falei assim, o que eu vou fazer pra vir ano que vem agora? Tem todo um processo, né? Sim, eu acredito. Enfrenta agora subindo de categoria, eu vou enfrento meninas que estão acima, que estão mais fortes. Então, assim, é todo um processo mesmo que eu passei quando eu subi da C pra B, agora subindo da B pra A vai ser todo um processo. Mas assim, depois do que eu vivi, o que eu vou fazer pra estar aqui de novo? Sim, agora tu sabe que vale a pena, né? Tu já teve aquele gosto legal. Da experiência, né? É incrível, é demais, é incrível. Kelly, agora que tu se vê como marca, né? O Aloha é uma marca, então, e a gente sabe aí a quantidade de arenas que a gente vê expandindo e cada vez crescendo mais. Eu acredito que vocês tenham as estratégias, já peguei ali algumas que tu comentou sobre o ambiente, né? Mas como que vocês fazem assim para se destacar? A gente quer ser a arena escolhida das pessoas. Como que vocês veem isso?
Então, quando a gente montou o espaço, né, como a gente já frequentava várias arenas, algumas coisas em determinadas arenas não nos deixavam tão satisfeitos como a gente gostaria. Então, quando a gente pensou no espaço, a gente quis olhar com detalhe para cada uma dessas questões, né? Espaço para saque de quadra, né? Porque tu tem que fazer um movimento, tem muita gente que se incomoda, e aí, quando tu pensa só num negócio, às vezes tu vai querer economizar esse espaço para ter um espaço maior de convivência, ou para conseguir sublocar um prédio que seja com um valor menor, mas não vai proporcionar a experiência legal que é do esporte. Então, a gente, queremos quadras que possam atender. Então, para isso, a gente precisou modificar o nosso portão de entrada. Ele era um portão que avançava interno, e se a gente fizesse daquela maneira, nós iríamos ter que recuar ali 30, 40 centímetros da quadra. Não, vamos mudar o portão, vamos avançar a quadra mais para fora, e aí vamos ter 5 quadras padrões. 5 quadras do mesmo tamanho e do mesmo jeito. Não tem nenhuma quadra lá que seja com uma medida diferente. Todas elas têm a mesma experiência para o cliente. Porque eu não quero que me diga, eu quero alugar a quadra 1 ou a quadra 5. Porque a quadra 2, ela não tem a mesma medida. E ficar com aquela quadra 2 ali sem ter a mesma experiência, né? Outra questão que a gente pensou, vamos fazer torneios, né? A gente, logo quando a gente abriu, a gente fez um torneio em parceria com uma outra empresa aqui da região. E a gente queria que quem fosse olhar o esporte também sentisse toda essa energia e conseguisse olhar os jogos e sentir parte do que está acontecendo lá na quadra. Então, a gente quis fazer um espaço que fosse todo integrado, que tu pudesse olhar o jogo, que tu pudesse participar, vibrar com a tua filha, com a tua irmã, com a tua amiga, com o teu marido, com a tua esposa, né? Que tu pudesse participar daquele momento e não ficar lá no cantinho para poder enxergar o jogo, assim. A gente quis tentar fazer um espaço que eu conseguisse olhar todos os jogos de todas as quadras. Banheiros, a gente quis fazer uma estrutura de banheiro em que a pessoa ficasse confortável, que tivesse a opção de tomar uma ducha, de se vestir. Não ficou um espaço enorme, mas ficou um espaço funcional, ficou um espaço onde tu pode fazer tudo isso, e que a gente quis ter esses pequenos detalhes. A gente tem muitas mães que se encontraram nesse esporte, que antes não praticavam nenhum esporte, e aí elas têm às vezes a condição de que a criança tem que ir junto. E fica aquela preocupação, o que meu filho está fazendo, ele está intertido, não está intertido, tem algum espaço que ele possa ficar, é seguro ou não é, né? Então a gente quis fazer uma área que tivesse um brinquedo, um playground, né? Para que ele pudesse brincar. Então as crianças vão lá e a mãe consegue ficar mais tranquila, porque tem um espaço onde a criança está à vontade, tá segura, né? E está conseguindo desenvolver a atividade dela e ela a sua. Então, cada detalhezinho desses, assim, a gente foi pensando. A gente queria um espaço que fosse bonito. Então, a gente também tentou investir nessa parte. Claro que tudo é custo, tudo é valor, né? Então, dentro do nosso orçamento, a gente foi tentando olhar para cada um desses quesitos e colocar. Quando a gente fez o espaço, arquiteto é um valor bem razoável dentro de um orçamento, né? Então, a gente conseguiu uma parceria, conseguiu uma arquiteta que as 2 meninas já jogavam beach tênis. E aí elas compraram o projeto com nós, elas tiveram esse mesmo olhar. Eu disse, olha, eu tenho um orçamento mais limitado, mas quero uma coisa muito bonita. E aí eles vão pensar todo mundo junto, assim. E quando materializou aquilo lá para nós no 3D, no projeto, e quando mostrou, a gente estava encantado, porque era isso realmente que a gente queria. A gente queria que chegasse lá dentro e se sentisse num ambiente acolhedor, que lembrasse um pouco a praia, não só pela areia, mas pelos materiais utilizados, vegetação, madeira. E aí elas conseguiram incorporar isso tudo para nós, né? Então a gente ficou bem feliz com o resultado. Mas foram todas coisas que a gente foi vendo que dava certo em quadras e que não davam certo, que a gente, mesmo não sendo um atleta profissional, coisas que para nós nos incomodavam, né? Pode ter certeza, galera, procura isso, né? Eu sempre digo... Essa experiência do todo. É meio estranho falar isso, mas parece que o beach tênis virou, entre aspas, o futebol da mulher.
Sim. sabe? Porque sempre teve aquele futebol dos homens que iam na quarta, na terça fazer churrasco com os amigos. Hoje as meninas estão se juntando, jogam e depois tomam uma espumante, fazem aniversários. É um momento que as mulheres se Chegou a vez das mulheres poderem, né, participar dessa verdade, igual dessa a Kelly experiência. falou, levam os filhos e os filhos estão junto e tá tudo bem, entendeu? Então, e pode ter certeza, hoje o espaço dela é um dos espaços de nome lá em Novo Hamburgo, porque as pessoas olham, elas querem conforto, elas querem ter essa integração entre elas, mas também não podemos deixar todo mundo olha a areia, olha a iluminação, olha o simples que ela falou, um simples espaço de saque, quadras que são muito juntas, assim, que são muito perto uma das outras, entendeu? Um jogo atrapalha o outro. Altura de espaço do pé direito, então assim, isso tudo, sabe? Tem quadras que a gente fala, não vou lá porque a iluminação não é legal, ou tem claridade, ou é muito baixo, ou é muito alto, então isso é muito relevante em tudo e tu pode ter certeza que as pessoas olham isso e escolhem por isso. Dentro do marketing, a gente chama isso de experiência do cliente. Exatamente. Né? E o que vocês fizeram foi justamente essa pesquisa de mercado. Então, a gente já conheceu vários lugares e desses lugares, o que a gente aprendeu com eles. Exato. Porque para investir em algo, para ter um empreendimento, acho que tem que ter muito desse olhar, né? Dentro do olhar de cliente, como que eu vou me sentir nessa experiência aqui? Vale a pena economizar o espaço do saque, né? Essas questões assim, é muito bacana esse olhar do empreendedor. E assim, outra situação é tu sempre estar atento ao que eles estão te trazendo, né? Se as pessoas que estão usando ali estão te trazendo informações, essas informações não são simplesmente para tu guardar, né? Tu tem que avaliar elas, tem que ver se é uma informação pontual, tu tem que ver se é uma informação recorrente, porque a gente está em constante mudança. Então, pode ser que quando eu abri, eu estava atendendo, né? Mas já passou 3 meses. Então, como é que está sendo essa experiência a partir da abertura até agora? O que eu posso fazer que esteja ao meu alcance para ajustar essa experiência ainda melhor para o meu cliente, né? Então, tu ter esse olhar sempre atento, tá disponível, aberto, e aí tá. Até porque todo mundo quer se sentir bem, né? Na arena que tá. Que aí gosta de ficar lá, se sente à vontade. Nessa situação. Gurias, nós já estamos chegando ao final do nosso episódio, como passa rápido o tempo, né? Principalmente quando a gente fala sobre algo que a gente ama. E vocês, eu tinha certeza que seriam 2 empolgadas sobre o assunto, né? Já imaginava isso. Então, eu tenho 2 últimas, assim, questões, uma para cada, que eu gostaria que compartilhassem para a gente encerrar e deixar também os nossos arrobas, tá bom? Carol, eu queria entender como que hoje, como, né, profissional, já jogadora, como que tu vê a questão do beach tênis, assim, o futuro do beach, algumas tendências que tu tá percebendo, de mudanças que vão ter no esporte. O que eu posso te dizer? No Brasil, é um dos países que o beach tênis mais cresceu, tá? Então, as melhores arenas hoje estão no Brasil, mas infelizmente, a nível de mundo, o beach tênis ainda não está tão divulgado. Então, se tu me perguntar, um sonho é ver o beach tênis numa Olimpíada, mas a gente precisa de que algumas grandes nações abracem o esporte, entendeu? Mas, assim, hoje eu posso falar o que a gente tem hoje, que a gente tem aqui. Então, hoje os grandes eventos hoje estão entregando muito. A gente fala que é os Sand Series, os BT400, que nem vai ter que tem os grandes atletas. Então, grandes atletas italianos já estão vindo para cá. Então, o Brasil já está entregando com excelência todos os eventos, entendeu? Então, todas as cidades, todo mundo tá indo, tá jogando, tá botando dinheiro, tá investindo nisso, então tá girando um bom dinheiro dentro do beach tênis aqui no Brasil. O que eu gostaria realmente é que ele fosse para uma Olimpíada, que virasse um esporte, porque eu acho que tem tudo para ser um esporte, para trazer muita alegria para o Brasil. Mas, assim, dentro hoje do que a gente tem, eu acho que o Brasil está entregando muito bem. Não temos... Acho que ser visto como vôlei de areia de dupla é visto hoje dentro do Brasil. Vai chegar nesse nível, assim. Porque é um esporte que veio um pouco do vôlei também, né? Sim.
E aí ter todo aquele engajamento de empresas grandes apoiando, de ter ele na Olimpíada também, de ter esse incentivo, né, para o esportista. Esse olhar das marcas, né, de uma forma mais séria para o esporte. Incentivando bastante Sim. dentro do Brasil, sabe? Mas assim, a nível mundo ainda a gente tem um caminho a percorrer aí, dentro do beach tênis. Mas tá dentro do processo evolutivo também, é um esporte, né? Ele tem quantos anos, na verdade, o beach, vocês sabem? Ele começou em 1987. Ah, então ele não é tão novo, mas agora que a gente teve essa pulverização. Em 1996, ele começou a ser profissional e chegou no Brasil em 2009. Em Ipanema, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Tem até uma reportagem que aparece na TV que foi feita pela Globo. E aí falava sobre o beach tennis. Não sei se vocês já viram. Não. Quando ele surgiu aqui daí nas quadras, aí ofereceu para uma pessoa que estava olhando de fora. E aí, você quer tentar? Não sei o quê. E aí a pessoa disse, não, acho que não. Ele disse, não, mas vai lá e joga. E no final da tentativa ali, depois de 20 minutos, a pessoa jogando, que esporte maravilhoso, que esporte legal, não sei o quê, muito bacana, porque a pessoa, muitos homens olham que vêm de outros esportes, futebol, um esporte que é com mais contato, assim, olham com um pouco de receio, assim, e fazem um pré-julgamento, às vezes, do beach tennis. E aí a gente diz, tu acha que é fácil? Faz uma aula, vem fazer uma aula experimental, vem fazer pra tu praticar, né, ver dentro da quadra. E aí quando finaliza, diz, nossa, é um esporte que movimenta muito, isso cansa, isso aqui. Não aguentam, né? Não aguentam uma hora de areia. É engraçado que começou em 2009 aqui e deu a explosão ali na pandemia, porque era um dos únicos esportes que tu não tem contato com a pessoa, né? Verdade, isso. A gente vê justamente essa explosão. Tu joga em dupla, mas tu não tem contato. Sim. Às vezes as pessoas se cumprimentam assim, se cumprimentam com a raquete, sabe? Mas não bate na minha raquete. De leve. Quando dá aquela bola de meia, assim, que bate as duas raquetes, eu olho na raquete. Não, mas teve um grande aumento. No último curso que eu fiz, da CBT, eles falaram que em questão de um ano, de 400 mil praticantes, subiu para 1 milhão de praticantes de beach tennis. Então, teve uma evolução. Foi algo que realmente absurda, cresceu. Absurdo. Isso até, pelo que a Kelly falou, hoje a gente pode falar por Novo Hamburgo, eu não posso falar por outras cidades, mas não tem quadra. 5, 6, 7, 8 da noite, tu não tem mais quadra. Sim. Aqui na região, né, do Vale, Porto Alegre, a gente vê que realmente, assim, pulverizou muito de uma forma bem rápida. Mas esses dias eu tava em São Paulo a trabalho, e aí passei uma arena gigante, eu disse, então aqui chegou o beach também. O beach venceu, como vocês São dizem, Paulo é uma né? das potências Eu mais percebi, fortes, assim, né? que lá também é visto desta forma. Paraná tá muito forte, São Paulo tá muito forte. O Ceará cresceu horrores dentro do beach tênis. Eu vi isso tudo agora na Copa, né? Eu vejo a evolução das pessoas, que a gente acaba jogando aqui com as mesmas pessoas. O nosso circuito, eu acabo jogando com as mesmas pessoas. E, teoricamente, tu acaba conhecendo o jogo, né? Às vezes tu ganha, às vezes tu perde. Então, tu fica... Daí, quando tu vai pra fora, tu vê assim, não. Isso eu posso fazer, isso eu posso mudar. Eu tenho que evoluir nisso. Isso tá bom que eu faço, isso não tá bom. Tu começa... fazer uma comparação, sabe? Sim. E daí tu vê meninas de 14, 15 anos, 16 voando. Eu joguei contra umas irmãs gêmeas. Eu dizia, tem que melhorar, tem que fazer uma bola mais pesada, eu tenho que mudar um golpe assim, eu tenho que ir de outro jeito. Então tu já vem com uma outra visão, sabe? E é tão bom ver que essa nova geração tá comprando o esporte, né? Porque tu tem a certeza de que vai continuar. Verdade, de que vai ser uma própria evolução, né? E inclusive também para quem é jovem já vir na pegada do esporte, né? Com tantas opções hoje que a gente tem, principalmente no meio digital, né? A experiência com o esporte ela é sempre diferente. Exatamente. Como a Carol falou, né? Eu tenho que melhorar isso, E isso que é o bacana, né? Eu não vejo tu falar assim do oponente, né? Tu vê que a pessoa é boa e tu pensa em ti o que tu tem que melhorar. Isso que é legal, é tu contra ti mesmo, assim, né? Sim. É um processo evolutivo da pessoa, é muito interessante. Depende de mim, o meu jogo, não depende do outro, não posso contar com o erro dos outros, entendeu? Sim. Eu tenho que ser sempre mais firmes, até o nosso, né, na Copa das Federações a gente tem capitão, né, que pode ficar com a gente, né?
E ele sempre falava, troquem mais uma bola, porque as meninas que a gente jogava eram muito firmes na rede, elas eram muito velozes. Troca mais uma bola, tira a velocidade delas, e a gente, na maior paciência do mundo, ia lá e fazia, e dava certo, entendeu? Trabalha a bola, sabe? Joga ela pra frente, joga pros lados. E a gente ficava lá, trocando, e deu certo. Que bacana, Carol. Kelly, chegando assim, né, com um olhar de futuro, e agora tu tem esse olhar de empreendedora, que mensagem final tu quer deixar para os nossos entusiastas do beach? Não só do beach, né? Eu acho que quando a gente vai empreender, a gente tem muito medo dessa nova fase. Então, às vezes, olhar para essas tuas paixões com outra perspectiva, né? Ver potencial nelas e em tudo na vida, assim. Acho que a gente tem que ter aquele quê de arriscar. Em determinado momento, só vai mudar as coisas se tu arriscar. Como a Carol, em determinado momento, teve que arriscar, se dedicando só ao beach. A gente também, em determinado momento, se a gente quiser crescer nesse segmento, vai ter que virar a chave também, se dedicar de outra forma. Hoje a gente concilia 2 trabalhos, mas são etapas, evoluções, e não ter o medo de dar o primeiro passo. E aí também entra a questão do eu quero aprender esse esporte, não ter esse receio de se colocar no meio. Lá na quadra a gente tem um estilo de jogo que a gente promove lá justamente para ter mais iniciantes, que a gente chama raquete livre, que é para quem justamente não tem um grupo formado ainda de beach, né? Eu não tenho meus amigos, eu não conheço muita gente, eu não sou do meio, mas tenho vontade de aprender esse esporte. Então ali a gente promove os jogos, promove para que as pessoas se conheçam, promove as tardes e as noites de interação, e a única coisa que tu tem que ir lá é ir e se arriscar, porque senão nada acontece, né? Então, estar aberto a essas novas situações, estar aberto aos esportes, se proporcionar essas novas situações na vida, né? Então, e é só a primeira dose, depois fica um entusiasta, eu acredito. Eu ainda não conheço quem entrou e não continuou, né? Eu também já vi uma colega de faculdade esses dias no Story, só mandei pra ela, né? Na nossa época, eu jogava e elas, né, não falavam nada. Uhum. E agora ela entrou no esporte e ela começou com um story por semana. Faz uns 2 meses, né? Aí no último mês eu vi que aumentou, já tá 2, 3 stories. Eu disse, tem gente encarnadinha aí. Tem gente que tem gente. Mas tem que ir com cuidado, não dá pra jogar de segunda a sexta 2, 3 horas por dia, porque... Mas vai indo, né, cada pessoa no seu tempo, né, bem como vocês compartilharam, assim, de que vai, arrisca, vê onde tu vai se encaixar, né, tem pessoa que tem aptidão, tem outro que não, tem né. que vai pro lado mais profissional ali, que nem a Carol, tem gente que vai jogar por diversão, por inclusão, porque é um esporte que inclui esposo e o marido. A família, né? Isso, ele acaba trazendo. Cardio, como fala, né? Eu vejo tanta gente postando relógio. Meu cardio do dia feito lá, com muitas calorias. E daí minha mulher sai satisfeita, assim, de uma maneira que é incrível. É incrível. Posta a fotinha da raquete, tá tudo certo. E do look. É que pra validar o treino, qualquer treino, pra validar, tem que postar foto, né? Senão não vale. Não então vale. É isso aí. A internet tem que estar sabendo. Mas isso é bacana, né? Quando a gente quer compartilhar algo, significa que aquilo é importante pra gente, né? A gente só compartilha. Isso, e aí vão rolando, não foi isso que aconteceu contigo, né? De ver um story, perguntar, então é isso que vai acontecendo, e aí né? Tu vê aquela amiga que nunca teve aptidão pra nada e se encontra no beach tênis e pensou, bom, se a fulana se permitiu e achou legal, quem sabe eu posso ter essa experiência, né? Sim, se ela teve coragem, vamos ter coragem. Que nem eu quando comecei, não sabia nem segurar a raquete. E agora agora eu participei da Copa e foi gratificante a última. Eu recebi tanta mensagem dizendo nome de pessoas que eu nem imaginava. Todo mundo, tô torcendo por ti, Carol, vai, tô te olhando, representa bem, foi muito legal. Que super evolução, Carol, parabéns. Obrigada. Gurias, eu amei o nosso bate-papo, eu tinha certeza que ia passar rápido esse tempo. Sinceronas, eu espero que vocês tenham gostado muito, eu já saí agora, assim, olhando o beat com outros olhos, né, eu já interagia bastante, mas agora mais ainda, assim, com respeito e vendo o brilho no olho de vocês realmente. Quero agradecer a Green Mais, que nos
Quero agradecer a Green Mais, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntas, né? E também é uma empresa que beneficia pequenos empreendedores. Tem um e-book gratuito, inclusive, lá, para falar sobre finanças, né? A gente sabe que muitas vezes numa empresa a pessoa é a própria equipe, né? Ela que administra tudo. E a Green Mais ajuda nesse processo. E agradeço muito vocês, a presença de vocês. Vou pedir para vocês falarem os seus arrobas, para quem está nos ouvindo no Spotify, que já pode procurar vocês. E no YouTube a gente coloca também na legenda. Carol, pode falar. Meu arroba é @Carol Delagostin. Delagostin tem 2 L's. 2 L's. E com U. Delagostin. Então vamos lá, já seguir a Carol. E Kelly, quero pedir também para te compartilhar o arroba do Aloha. Bom, nosso espaço, então, é @Aloha, ALOHA, Aloha Beach Sports. E ficamos em Novo Hamburgo e estamos abertos para que todos possam lá conhecer e a gente poder acolher vocês de uma forma muito gostosa. Sinceronas, eu agradeço muito a audiência de vocês e encaminhem para todas as amigas do Beach. Vamos aí promover essa bandeira de que o Beach venceu, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!